Bom, vamos para a nossa aula de hoje, que é sobre as relações trigonométricas fundamentais, parte 2. Então, nós já vimos a parte 1 das relações trigonométricas e agora vamos estudar as demais relações que ficaram faltando. Então, como nós já vimos o conceito de relações trigonométricas na aula passada, elas são relações que eu vou ter entre valores das funções trigonométricas de um mesmo arco. E essas relações nós já aprendemos que também podem ser chamadas de identidade trigonométricas. Nós aprendemos também que existem 5 relações trigonométricas fundamentais. Nós já estudamos 3 delas. No caso, nós já estudamos 2 delas. Nós já estudamos a relação de seno e cosseno, e nós já estudamos a relação da tangente. Então, nós já aprendemos como é que calcula seno, cosseno e a tangente utilizando as relações fundamentais. No caso, as demais relações fundamentais que nós temos que estudar ainda é a relação secante de x. Secante de x vai ser igual a 1 sobre o cosseno de x. A outra relação é a cossecante de x, que vai ser igual a 1 sobre o seno de x. E por último, a cotangente de x, que a gente pode obter ela fazendo 1 sobre a tangente de x, ou então essa cotangente a gente também pode descobrir ela fazendo o cosseno de x sobre o seno de x. Vamos ver um exemplo aqui, que a gente utiliza essas 3 relações fundamentais e nós encontramos o valor para cada uma delas. Então esse exemplo é o seguinte, nós temos, dado aqui o cosseno de x, que é raiz de 5 sobre 3, e também é dado o seno de x, que é 2 sobre 3. Então nós temos aqui tanto o valor de cosseno quanto o valor de seno. E nós queremos determinar a secante de x, a cossecante de x e a cotangente de x. Então são estas 3 relações fundamentais que nós vamos calcular agora. Então vamos começar aqui calculando a secante de x. A secante de x é 1 sobre o cosseno de x. O cosseno de x foi dado aqui para a gente. É raiz de 5 sobre 3. E para me calcular a secante, eu tenho que colocar 1 sobre esse valor de cosseno. Então vejam que é muito simples, não tem dificuldade. Então é até um pouco parecido com o que vocês já fizeram na primeira parte das relações fundamentais. Então você vai colocar secante de x é igual a 1 sobre o valor do cosseno, raiz de 5 sobre 3. E aqui nós vamos ter uma fração sobre outra fração. Apesar de embaixo desse 1 aqui de cima não ter nada, mas subtende-se que tem 1. Então, como é que a gente faz fração sobre fração? A gente já aprendeu na aula passada. Pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é a primeira? É a fração que está em cima. No caso aqui é 1. 1 sobre o 1 que está subtendido. E eu multiplico pelo inverso da segunda. Se a segunda é raiz de 5 sobre 3, o inverso dela é 3 sobre raiz de 5. E agora nós vamos multiplicar, olha só, de cima pelo de cima. E aqui embaixo, como tem 1 subtendido, de baixo pelo de baixo. Então, secante de x vai ser igual a 1 vezes 3 é 3. E aqui, 1 vezes raiz de 5 é raiz de 5. Agora tem um detalhe aqui, deu uma raiz na parte de baixo. Então, quando dá uma raiz, na parte de baixo, nós temos que fazer aquele procedimento que eu já apresentei para vocês. Pegar essa raiz que está aqui embaixo, repetir ela em cima e embaixo, construir uma fração com ela. Então, como é que fica? Raiz de 5 sobre raiz de 5. Então, vocês só fazem esse procedimento aqui quando der uma raiz aqui na parte de baixo, tá? Então, deu raiz de 5. Então, eu vou repetir ela aqui e aqui para multiplicar. E agora, como é que a gente faz para calcular isso aqui? É simples, eu vejo que muita gente ainda se atrapalha, mas esse 3 aqui, ele não pertence a nenhuma raiz. Então, eu não posso multiplicar ele por esse 5, porque esse 5 está dentro de uma raiz. Então, aqui fora da raiz, subtende que tem 1. Então, eu vou multiplicar esse 3 por esse 1. 3 vezes 1 vai dar 3. Então, vai dar 3 raiz de 5. E aqui na parte de baixo, nós vamos ter raiz de 5 vezes raiz de 5. É só você multiplicar isso aqui. 5 vezes 5 vai dar 25. Então, vai dar raiz de 25. E agora a gente vai continuar o cálculo. 3 raiz de 5 não tem raiz de 5 exata. Então, você repete a parte de cima. 3 raiz de 5. Mas raiz de 25 tem exata? Tem. É 5. Logo, a nossa secante de x que nós estávamos procurando é isso aqui. 3 raiz de 5 sobre 5. Como é que eu sei que chegou na resposta final e não dá mais para calcular? Primeiro, raiz de 5 não tem valor exato.
3 que está aqui fora e 5 que está aqui fora também, embaixo, não dá para simplificar. 3 só dá por 3 e por 1. 5 só dá por 5 e por 1. Tá? Então não dá mais como simplificar. E não deu raiz mais aqui embaixo. Então se não aconteceu nada disso, eu já encontrei a minha resposta final. A minha secante de x é 3 raiz de 5 sobre 5. Agora vamos encontrar a cossecante de x. Bom, para calcular a cossecante é 1 sobre o seno. É o mesmo procedimento aqui da secante, só que aqui na secante nós usamos 1 sobre cosseno. Aqui na cossecante é 1 sobre seno. O valor de seno é 2 sobre 3. Então nós vamos colocar 1 sobre 2 sobre 3. O mesmo acontece aqui. Eu vou ter uma fração sobre outra. Eu pego a primeira, que é a de cima, no caso aqui é 1, vezes o inverso da segunda. A segunda é 2 sobre 3, o inverso dela vai ser 3 sobre 2. Então como é que fica? 1 vezes o inverso de 2 sobre 3, 3 sobre 2. Subtende-se que aqui embaixo desse 1 tem 1 subtendido. Então eu multiplico aqui em cima, ó. 1 vezes 3 é 3. E multiplico aqui embaixo, 1 vezes 2 é 2. Nossa cossecante de x vai dar 3 sobre raiz de 2. Não dá para eu simplificar e nem dá para eu dividir. Se eu dividir vai dar um valor quebrado. Isso aqui não interessa para a gente. E eu não posso mais simplificar, porque 3 só dá por 3 e por 1. 2 só dá por 2 e por 1. Então já cheguei no resultado máximo. E agora é calcular a cotangente. A cotangente a gente pode calcular, vocês viram que de duas formas, tá? Ou nós podemos calcular 1 sobre a tangente de x, ou podemos calcular cosseno sobre seno. Para me calcular utilizando 1 sobre a tangente de x, eu precisaria da tangente. Eu não tenho a tangente aqui, ó, não foi dada a tangente. Eu teria que calcular usando aquela outra fórmula das relações lá que nós estudamos primeiro. Então é mais fácil eu usar o que eu tenho aqui. O que eu tenho? É seno e cosseno. Dá para calcular cotangente com seno e cosseno? Dá. É só você colocar o cosseno de x sobre o seno de x. Então como é que vai ficar esse resultado? Cosseno é raiz de 5 sobre 3. Sobre o seno é 2 sobre 3. Então aqui de novo eu tenho duas frações. Uma fração sobre outra fração. Vou pegar a primeira, que é a de cima, raiz de 5 sobre 3. E multiplicar pelo inverso da segunda, que é 2 sobre 3. Então eu vou ter cotangente de x igual raiz de 5 sobre 3 vezes o inverso da segunda, que é a fração que está aqui embaixo. O inverso de 2 sobre 3 é 3 sobre 2. E da mesma forma nós vamos multiplicar aqui, ó. Quem está fora do radical multiplica por quem está fora. E quem está dentro, quem está dentro. Mas no caso aqui não tem valores dentro de radical, só tem esses 5 aqui, então ele não vai multiplicar por ninguém. Então, 3 vezes 1 que está subtendido aqui fora, vai dar 3. Então, na parte de cima vai dar 3 raiz de 5. E aqui na parte de baixo, 3 vezes 2 vai dar 6. Nesse caso aqui, nós temos 3 raiz de 5, não tem valor exato, sobre 6. Ainda dá para simplificar aqui? Dá para simplificar. Por quanto é que eu consigo simplificar esses dois valores que estão fora, o 3 e o 6? Eu consigo simplificar os dois por 3. Então, 3 eu simplifico por 3 e 6 eu simplifico por 3. Então, simplificando aqui 3 por 3 e 6 por 3, nós vamos ter o seguinte resultado. Então, nós vamos ter raiz de 5 sobre 2. Deu 1 em cima, não precisa colocar mais nada. Então, eu tenho aqui o valor da minha cotangente. Então, vejam que é bem fácil calcular essas três relações fundamentais que ficaram faltando aí. Secante de x, cossecante de x e cotangente de x. É só a gente utilizar valores de seno e valores de cosseno. Então nós temos três relações fundamentais e nós aplicamos aquelas regras de fração, de multiplicar pelo inverso. Quando multiplicar pelo inverso fazer a troca dos valores, né? Utilizamos aqui regra quando se multiplica utilizando radicais. Então se deu um radical na parte de baixo, a gente multiplica depois ele em cima e embaixo. Então são essas regras que nós utilizamos para calcular essas demais aqui relações fundamentais que ficaram faltando.